Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui na sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com mais uma porção da Palavra de Deus. Estamos gravando esses dias alguns pilares preciosos da nossa fé cristã. E além de somente as Escrituras, a Reforma nos trouxe um segundo pilar muito importante chamado somente a fé. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Um dos pilares preciosos da Reforma foi somente a fé. A fé nos basta, a fé em Cristo nos basta para recebermos o dom precioso de Deus, a vida eterna e a reconciliação com Deus. Também na carta de Paulo aos Romanos, ele fala no capítulo 1, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós fomos justificados pela fé em Cristo e nós também vivemos pela fé em Cristo. E a fé é o único requisito que Deus exige de nós para a nossa salvação. Não somos salvos pelas nossas obras, mas pela fé em Cristo, porque cremos no Filho de Deus, Jesus Cristo, como nosso Salvador. E é isso que Deus requer de nós. Quando Paulo pregou na cidade de Filipos, e o carcereiro diz: o que devo fazer para que eu seja salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, o que é requisitado e requerido deste carcereiro é que ele cresça em Cristo para que ele fosse salvo, ele e a sua casa. As obras não completam a nossa salvação e não é através dela que nós conquistamos a nossa salvação, mas é pela fé em Cristo. As nossas boas obras, elas obviamente que devem acompanhar esta fé, mas como a consequência dela e não como um meio para alcançarmos a vida eterna em Cristo. O texto diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. O justo viverá pela sua fé. Ou seja, a justiça de Deus se revela no Evangelho. É no Evangelho, em Cristo, que nós encontramos a justiça de Deus e nos encontramos com ela. E somos justificados por Deus pela fé em Cristo, por causa da sua justiça, a justiça de Cristo, que é imputada em nós. Não é a justiça que Deus cobra de nós, porque nós não teríamos a menor condição de passar pelo critério da justiça de Deus. É a justiça que Ele nos oferece, não que cobra de nós, mas que Ele nos oferece em Seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que está escrito: a justiça de Deus se revela no Evangelho, em Cristo. E de fé em fé o justo viverá pela sua fé. E quando descreve isso, Paulo então vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, é somente pela fé em Cristo, não tem outra forma de nós sermos justificados diante de Deus, senão crendo no Filho de Deus, Jesus Cristo, que Ele enviou a nós para a nossa salvação. E esta fé, ela é suficiente, a fé salvadora. É aquela fé que nós olhamos para Cristo e buscamos nele, e não em nós, somente nele, a salvação da nossa alma, da nossa vida. Então nós somos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras das nossas mãos, mas pela obra de Cristo lá no Calvário. Ele morreu ali para salvar a sua vida. Entregue Ele a sua vida, confie nele de todo o seu coração, para você ter paz com Deus na sua alma, e que Ele assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém.